gente, graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar o Salmo 42, somente o versículo 3, que me chama muita atenção esse versículo, que diz assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, porquanto me dizem, aonde está o teu Deus? Então, se a gente observar, as lágrimas, ela está roubando o lugar da fé, roubando o lugar da palavra de Deus, das promessas de Deus na nossa vida. E é a pessoa que se encontra nessa situação, como há muito tempo eu me encontrei numa situação assim, eu dei brecha para que as lágrimas roubassem o lugar da palavra de Deus. No momento em que a gente começa, quando a gente cai numa situação dela, de ficar sentindo essa autocomiseração apenas de nós mesmos, a gente acaba, afundando, acaba caindo numa situação de ficar abatido. Mas o crente, ele pode até passar por situações de ficar abatido, mas não destruído. No momento que eu ouvi isso, eu comecei a questionar, mas o que tem que me alimentar é a palavra de Deus, não essas lágrimas. Espera aí, eu comecei a trazer à memória a palavra de Deus, as promessas de Deus para minha vida, porque a mente, ela é um campo de batalha. O tempo todo o inimigo tenta colocar na nossa mente, lançando palavras, questionamentos, coisas que vai contra a palavra de Deus, aquilo que está te fazendo mal, aquilo que, a sua fraqueza. No momento, o inimigo vai levantar pessoas para falar sobre isso, para machucar, para enfraquecer, venha se encontrar numa posição abatido, porque no momento que você está abatido, você está fragilizado. Então, automaticamente, você começa o quê? Ter um momento ali de entrar na caverna mesmo, ficar chorando, com pena, querendo ficar só. Então, o diabo não quer que você se associe a pessoas, que vai te levantar. Então, é muito importante também a gente se associar a pessoas que tá, fortalecida na fé, pessoas que vai te ajudar espiritualmente, porque a associação também ruim prejudica muito. Se você se associa a pessoas que, não tem a mesma fé que você, pessoas desanimadas, pessoas egoístas, pessoas, que não tem vontade de mais nada, automaticamente você vai murchar também. Então, se associa a pessoas que têm a mesma visão que você, que crê parecido da mesma forma que você crê. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente passar por situações adversas, situações difíceis, e a gente tem que ter cuidado com que as artimanhas do diabo, que é roubar a palavra de Deus no nosso coração, e automaticamente ele conseguindo tirar a palavra de Deus do nosso coração, ele vai tirar também a nossa confusão, porque a boca fala o que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está, cheio de autocomiseração, cheio de pena de nós mesmos, sentimento de derrota, de fraqueza, a pessoa vai começar o quê? Automaticamente a gente vai falar o quê? Só palavras de derrota, de desânimo. Mas quando a gente se enche da palavra de Deus, quando a gente começa a meditar, naquilo que é importante para nossa vida, começa a meditar na vontade de Deus para nossa vida, a gente começa o quê? Mudar a nossa maneira de andar, mudar a nossa maneira de pensar, começa a acontecer uma mudança no nosso falar. E, como eu já falei, a boca fala o que o coração está cheio, e a vida e a morte também está através daquilo que sai da nossa boca. Ou a gente lança semente de vida, lança semente de destruição. Aqui em casa, minhas filhas já até aprenderam. Quando, por algum momento, sai uma palavra negativa, elas até brincam, até mesmo com o namorado, entre si, anula essas palavras em nome de Jesus. Repete, eu anulo essas palavras em nome de Jesus. Eu aprendi assim e ensinei assim para minhas filhas.
Então esse versículo, quando fala sobre isso, as minhas lágrimas têm sido para mim como mantimento, e me pergunto o tempo todo onde está o teu Deus. E no momento que eu refleti, sabe, eu comecei a me levantar. Não, isso não pode roubar o espaço da palavra de Deus na minha vida. Então, como eu refleti, como eu meditei, aconteceu assim um estalo naquele momento ali. A partir de hoje também, na vida de vocês, na vida de quem chegou aqui no canal, quem chegou aqui agora, ou quem já está aqui comigo, se você está passando por uma situação que você está abatido, situação que só você e Deus sabe o que você está passando. Não estou falando que é proibido ou que é errado o crente ficar chorando. Não é. Eu, pelo contrário, eu sou muito chorona. Às vezes até falo para minhas filhas assim, ela, mãe, fica aqui. Eu falo, não, vou pro quarto chorar, vou chorar. Ela já sabe que eu vou conversar com o papai, que é o meu Deus e o teu Deus. Mas eu não estou falando sobre isso. Estou falando no sentido de você ficar na situação de autocomiseração, achando que a vida para você acabou, que não tem mais jeito, mais nada. Parece que os problemas são maiores do que o nosso Deus. É quando a gente cai nessa situação que a gente fica uma presa, sabe, fácil para o diabo. Então a gente tem que seguir o exemplo de Cristo. Mas, Amanda, eu estou passando, estou sendo caluniado. Jesus também foi. Pessoas estão se levantando para falar mentiras sobre a minha vida. Aconteceu, Jesus também. Falaram que ele estava sendo usado pelo espírito de Beelzebul. Ai, mas eu fui enganada pelas pessoas mais próximas. Eu fui abandonado. O Senhor Jesus também foi abandonado. Eu fui agredido. O Senhor Jesus foi agredido, cuspido e furado. O Senhor Jesus passou por muitas coisas. Por isso que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque nada tirou Jesus do propósito. Ele sofreu angústia, o Senhor Jesus sofreu perseguição, o Senhor Jesus foi caluniado, o Senhor Jesus foi traído, cuspido, dilacerado, furado, mas mesmo assim nada tirou o Senhor Jesus do propósito, porque ele tinha um foco. O foco do Senhor Jesus era trazer a salvação através do sangue dele. Ele precisou derramar todo o seu sangue na cruz por nós. Então, que você também tenha um propósito, que você fique firme. Eu sei que muitas vezes as lutas são muito grandes. Como eu já falei no vídeo, parece que a gente vai lá no chão, mas a semente já foi lançada dentro de você, dentro da minha vida. É só procurar, traz a memória, começa a catar aí aquilo que foi semeado no seu coração e começa a se levantar, ainda que seja aos pouquinhos, vai mudar, muda o quadro, começa a levantar. Se você estava tão abatido na caverna, só se alimentando das suas lágrimas, começa a comer a palavra de Deus, começa a ler, começa a orar, vai participar de cultos de consagração, vai na igreja. Eu sei que um dos sintomas da pessoa que está vivenciando um problema de depressão, de angústia, é se fechar, é se trancar na caverna, não querer ver ninguém. Mas isso tudo é um lugar que o diabo quer. Essa é a posição que o diabo quer. O diabo não quer que você se levante e que você vá se associar a pessoas que vai acrescentar algo na sua vida. Ainda mais se você se associa a pessoas que têm a mesma fé que você. E eu sempre falo aqui para minhas filhas, para todo mundo, que abre o seu coração para que eu venha falar a palavra. Eu sempre falo, não há nada que vai suprir a necessidade da pessoa, do Espírito, senão a presença de Deus. É a presença de Deus que é capaz de suprir a necessidade do Espírito, a necessidade da alma e a necessidade do corpo. Por isso a palavra de Deus, ela é vida e saúde, tanto para o nosso espírito, alma e corpo. Então não há nada que vai substituir a presença de Deus. Você pode ter tudo. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida.
Você pode ter tudo, mas se você não tiver a presença de Deus, vai ter um vazio na sua alma. Muitas pessoas têm tantas coisas, mas se enfiam em vícios, de alguma maneira saciar a sede do Espírito, mas a sede e a fome do Espírito, mas o Espírito só é saciado com a presença de Deus, porque através da presença de Deus, Ele traz vida para a nossa vida. E a vida de Deus não tem comparação. O que a gente precisa, sabe, é orar mais. Precisamos buscar mais a presença de Deus, pedir ajuda ao Espírito Santo. Senhor, me ajuda, me ensina como eu tenho que te buscar, me ensina, Senhor, tira as escamas dos meus olhos. E é isso, gente, fica na paz, fica com Deus, até o próximo vídeo.